Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja presente no pensamento, no coração de todos nós. Que amanhã seja gloriosa de esperança, de alegria, de reconhecimento e gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. E nesta oportunidade sublime, nós queremos iniciar o capítulo 24, que vem falar para nós sobre a candeia. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O item 1 e 2, vamos dividir esse assunto pela importância dele. Então, hoje nós vamos ler o item 1 e 2. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sempre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido, que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Mas para vós eu o digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entram possam ver a sua luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas, todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daqueles a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Aconteceu com as sociedades, o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo, e o grão semeado fora da estação não germina. Mas o que a prudência amada manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos. A luz viva, a obscuridade lhes é pesada. Tendo Deus lhe dado a inteligência para compreender e para se guiarem nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Nós vamos convidar a todos neste instante para que juntos possamos fazer a nossa prece, que vai nos alimentar, nos sustentar, trazendo para todos nós esta confiança, essa ligação com Deus, nosso Pai. Jesus, Divino Mestre, através de nossa prece, nós te pedimos que possam levar as nossas vibrações de agradecimento e de gratidão a Deus, nosso Pai, por nos conceder a oportunidade desta reencarnação, a fim de que possamos aprender melhor
todos esses ensinamentos e que possamos, doravante, sermos mais claros, mais intuídos e mais amparados pela sua bondade e a sua misericórdia. Que nesta hora, Senhor, os nossos amigos espirituais possam nos envolver, trazendo para todos nós as vibrações do amor, do equilíbrio e da alegria de aprendermos para esforçarmos no contexto do dia a dia, Jesus, a vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Mestre. Que a paz esteja com todos nós. Nós preferimos dividir hoje e falar só sobre 2 itens do Evangelho, devido à sua importância, apesar de que todo o Evangelho tem a sua importância, mas para o momento em que estamos vivendo, é muito sério o momento quando a gente vive sem fazer ou sem realizar as verdadeiras reflexões que o Evangelho do Cristo vem nos trazer. E nessa narrativa de Mateus sobre a candeia, nós precisamos entender que, se nós analisarmos com uma certa coerência, nós somos a candeia viva, onde a verdade deve estar no frontispício do nosso pensamento. E a ela nós mantermos fiéis, mantendo essa verdade como um roteiro divino para todos nós. E nós vamos percebendo dia a dia que a verdade vai norteando a nossa evolução. Emmanuel tem uma mensagem muito importante que nos fala sobre a candeia viva. Nós sabemos, antes de fazer o comentário da lição, nós gostaríamos de dizer que o que é a candeia, né? Candeia é um instrumento que tem um pavio que acende a luz. É como se nós tivéssemos, vamos falar na nossa linguagem hoje, uma luminária e que ela tem que acender e colocar acima de nós para que ela possa iluminar o que nós desejamos. Então, nós não vamos colocar uma luz debaixo do módio, como usavam antigamente, mas sobre o candeeiro. Então, a verdade, a luz que a verdade vem nos trazendo, ela tem que ter uma posição junto ao pensamento e à inteligência, para que eu possa avançar na dimensão que a razão me proporciona e me pede. A verdade é que vai iluminar os meus pensamentos e vai me permitir fazer novas construções. Então, muitos ainda interpretam as palavras do mestre de uma forma assim tão superficial e que muitas vezes ela torna só um discurso. Hoje nós estamos estudando para compreender a essência do Evangelho de Jesus, para que esta essência seja o alimento desta candeia, o alimento que vai sustentar os nossos pensamentos. Ninguém pode violentar a verdade. Ninguém pode violentar tudo aquilo que o Cristo vem nos trazendo por seus interesses pessoais. Então, nós vamos entendendo que o sermão que o Cristo traz, seja o sermão da montanha, seja todas as suas palavras, é para que edifique em nós uma compreensão maior. Mas Kardec nos mostra que Jesus dirigia as suas palavras à humanidade como se dirige a uma criança. Por quê? É muito interessante quando ele fala sobre isso, porque não são todos que estão prontos para receber esta palavra, essa verdade. Nós entendemos que nós, enquanto humanidade, estamos em níveis evolutivos diferentes. E mais do que nunca temos percebido isso agora,
nesse período de transição tão marcante como nós estamos vendo. Ao espírita cabe uma postura diferente, por isso que tem uma preocupação em como nós temos levado a doutrina espírita para o outro, porque nós precisamos da fidelidade a Deus, nós precisamos ter a fidelidade a Kardec, e se eu não tiver esse conhecimento, eu não posso despertar ou atuar na consciência do meu irmão. E esse um dos motivos pelos quais Jesus usou de uma metodologia para alcançar a todos, que é a parábola. A parábola é um método de expor o pensamento do Cristo, porque na parábola ele contava uma história que era inerente à cultura de cada povo e exemplos vivenciados por aqueles que estavam ligados a determinadas circunstâncias que o mestre relacionava. Então, nós também precisamos tomar cuidado se Jesus usou da palavra para ser um recurso divino, para trazer os ensinamentos de tal forma que todos pudessem compreendê-la, dentro da sua condição evolutiva, nós também precisamos tomar cuidado. Muitas vezes nós queremos uma palavra rebuscada, cheia de nomes, né, que mostram uma intelectualidade, mas não alcança o coração das pessoas. E sem a palavra, também quando nós não levamos essa palavra, é impossível que a gente possa distribuir esse conhecimento. Foi o meio que Jesus usou. E isso me chama a atenção e chama a atenção de todos, porque Jesus não teve um discurso de oratória. Jesus contava passagens daquele povo que constituíram as parábolas, eram histórias daquele pessoal todo que estava à sua volta, judeus, envolvendo os fariseus, saduceus, samaritanos, para que a palavra alcançasse a necessidade de cada um. Isto é o nosso papel hoje, trazer uma palavra que dê esclarecimento ao irmão, e quando esse irmão é esclarecido, ele vai sentir-se amparado por esta verdade. E sem o amparo do conhecimento da verdade, é impossível que possamos caminhar. Muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não o colocamos na vida prática, ele é um conhecimento só filosófico. Hoje nós não estamos mais no tempo da filosofia. Nós estamos no tempo de utilizarmos de metodologias que vão alcançar o nível mental, modificando as estruturas do pensamento, para que todos possam compreender o valor da fraternidade. E agora nós entramos num cenário novo de vida. Pela pandemia, estamos sendo convidados a fazer sérias reflexões, que nós precisamos trazer a verdade para que as pessoas estimulem a sua vontade. Quantas pessoas ainda estão com falta de a casa espírita em busca de curas materiais, curas do corpo? Nós não estamos mais nesse tempo. O tempo agora, meus irmãos, é mudar o sentimento, é vivenciar os sentimentos que o Cristo veio nos pedir. É preciso aprender a amar, é preciso aprender a ter esperança e é preciso aprender a perdoar. Estes são os caminhos de nossa cura. Porque curar o corpo, nós não estamos mais com esta preocupação, porque isso compete aos médicos da terra, aos espíritos que vão nos auxiliar
eles vão auxiliar na mudança do nosso comportamento mental, mas eles vão estimular a vontade para o ato do fazer. E é isso que essa luz vem nos pedir agora. Então, nós entendemos também que quando nós usamos desse símbolo da candeia, nós estamos falando de uma claridade que ilumina a casa mental do outro. E que esta casa mental, ao ser iluminada, nós também possamos dar o combustível do fazer. E esse combustível é aquilo que a candeia pede ao óleo, porque se não tiver o óleo, não há luz, né? Então, o nosso combustível, nós precisamos entender que é o esforço que fazemos para estarmos ao lado dos nossos irmãos com muito amor, muita renúncia, mas com a verdade acima de tudo. E nossa existência, portanto, é uma oportunidade para que cada um de nós sejamos uma candeia viva no lar, quando os conflitos surgem, quando nós somos capazes de explicar à luz do Espírito. A doutrina espírita não veio para esclarecer corpos. A finalidade da doutrina espírita é uma finalidade direcionada à vida do espírito. Jesus não veio falar para corpos. Se assim fosse, nós não teríamos o legado do exemplo e o legado que aqueles que viveram com Jesus nos ofereceram primeiro pelos pergaminhos e depois os copistas fizeram com que fosse compilado todas as escritas, as falas, as recomendações dos seus discípulos, de sua mãe, daqueles que conviveram com Jesus. Então, nós temos que entender que é um erro, e é um erro muito grande, quando nós não aproveitamos todo esse conhecimento para dar direção, primeiro a nós. Porque é para o meu espírito o evangelho. E quando nós fazemos uma oratória, nós estamos falando para o outro, sem reverberar toda essa mensagem em mim. E qual é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho é a mensagem da esperança. Por isso que Jesus nos trouxe bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando? Nas oportunidades que as reencarnações nos possibilitam, a fim de que eu volte para aprender. Deus nos concede sempre esta oportunidade. Mas ninguém pode amealhar as vantagens das experiências que a vida te oferece. Às vezes nós achamos que nós somos melhor que o outro, nós temos uma oratória maravilhosa, e os nossos atos? Porque eu posso ter fé, uma fé que eu falo, mas Tiago nos mostra que fé sem obras nada vale. Então, a obra é edificada pelo conhecimento da verdade, com o esforço que cada espírito faz para vencer, especialmente, o campo dos seus sentimentos. É por isso que nós precisamos questionar bastante, refletir bastante no que o Espírito de verdade chama a atenção dos espíritas, quando ele fala: espíritas, amai-vos. E quantas vezes nós deixamos isso para trás em função dos nossos interesses pessoais? Então, nós gostaríamos muito de que a gente pudesse observar que quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando no mundo, nós vamos mudando também a nossa maneira de ser, o nosso olhar, nós vamos mudando a maneira de comunicar com o outro, e daí a necessidade constante que nós temos de fazermos exposições espíritas, mas dentro do primor do Evangelho, estimulando a todos a vivenciar. Então, o que para mim vivenciar, o que eu tenho que fazer? Sair do meu comodismo. Porque muitas vezes eu quero falar, ir lá falar bonito, recebo o aplauso e volto para casa do mesmo jeito, às vezes até melancólico. Então,
o serviço de sustentação e progresso que a doutrina espírita presta aos homens é aquilo que Jesus diz. Não coloquei a candeia debaixo do alqueire. Ilumine o caminho daqueles que estão junto de você. Traga a verdade de tal forma que seja reflexiva, para que ele possa compreender a grande oportunidade que Deus está lhe concedendo. A luz propaga e a verdade, ela é como o sol que nos ilumina. E o caminho ainda a ser percorrido é o da porta estreita, das lutas, das dificuldades, para a nossa própria libertação e redenção. Que assim nós pedimos aos nossos amigos que possam elevar os pensamentos juntos a Jesus e aos espíritos amigos, a fim de que todos nós possamos sermos beneficiados com a água fluidificada e que esses queridos irmãos que nos visitam matinalmente possam também trazer o alívio do passe, modificando os nossos sentimentos, trazendo alegria de viver aos nossos pensamentos. E com esta alegria, nós pedimos a Jesus, como médico de nossas almas, que possa visitar todos os lares, olhando pelos enfermos, e que a luz dessa verdade propague no pensamento e no coração de todos os nossos irmãos. E assim, queridos amigos, nós nos despedimos desta manhã, deixando no coração de todos o nosso ósculo de agradecimento, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique em paz, mas fique com Deus. Que assim seja.